Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete! Resumo do episódio 380. Continuando o discurso de ontem entre o casal, Yaman disse que mesmo estando separados, ela deveria ficar segura no caso de acontecer algo com ele. Em seguida, Seher pediu que Deus o livrasse, pedindo que ele não dissesse aquelas coisas. Mas Yaman disse que aquela era a verdade, que aquilo aconteceria eventualmente e que não poderiam evitar. Não gostei dessas palavras, meninas. Yaman disse que para que ela ficasse bem atrás dele, ele precisava que ela e o Sufi ficassem bem. Ele disse que foi uma promessa que fez a ela no início, quando se casaram, e que cumpria as promessas dele. Yaman também disse que ela deveria estar segura perante a lei, e quando Seher quis falar, Yaman a cortou pedindo que ela assinasse aquele documento sem objeções e que cumpririam as promessas que fizeram um ao outro. Naquele momento, Seher quis saber o que prometeu. Yaman disse que era uma família. Ué, está arrependida mesmo, hein? Adorei que Yaman não ficou rastejando e quem rasteja é Zuhal Coral Serrezinha. Ele disse que se ela não quisesse assinar, então não iriam se divorciar e que ficar longe dela, mesmo que por um momento, era uma opção muito difícil de aceitar e que ela sabia daquilo e que ele aceitou aquele divórcio para que ela ficasse bem, mas que se ela o forçasse, poderia desistir a qualquer momento. E Seher ficou estática, olhando para ele e Tudão saiu deixando-a perdidinha. Jenger se aproximou e Seher disse que Yaman tinha deixado quase todos os bens para ela só para que ficassem confortáveis e seguros depois dele. Em seguida, ela perguntou que tipo de homem ele era. Bom, maravilhoso, lindo, elegante, sensual, enfim, nosso Tudão. Seher disse que ele sempre a surpreendia e que todos os dias via um novo lado dele e que achava que confiava cada vez mais nele. Ela disse que estava tão confusa. Jenger disse que Yaman Bey sempre pensou nela desde o início e que a separação dela não impediria aquilo. Jenger disse que Yaman sempre carregava a vontade dela com ele, falando que ela sabia. E naquele momento Seher levantou querendo saber o porquê. Jenger disse que Yaman falou que tudo poderia acontecer na vida e que ela esteve em todas as eventualidades possíveis e que ele queria garantir a vida dela se algo acontecesse com ele e que o mais importante era a vontade dele de dar-lhe força mesmo quando não estivesse com ela. Jenger disse que as mulheres pensavam mais em seus entes queridos do que em si mesmas e que Yaman era daquele jeito também e que não havia nada que ele não faria para protegê-la e cuidar dela, mesmo ela estando com ele ou não, e mesmo que a morte atrapalhasse. O amor dele por ela não mudaria. Seher ficou sem palavras e Jenger entregou a caneta para que ela assinasse o documento de divórcio. E após hesitar um pouco, Seher assinou. Eu não estou gostando desse paranauê de morte. Será que Nazaré irá aprontar alguma coisa? Eita! E o Sufi disse para Seher que ela não estaria em casa perto do tio. E Yaman disse que seria daquele jeito. E o Sufi pediu para prometer que iria passar. Seher disse que, embora algumas coisas tenham mudado o amor por ele e que aquele forte vínculo nunca mudaria. Yaman disse que eles permaneceriam como uma família e que sempre seria daquela maneira, pedindo para Yusuf nunca esquecer o que eles estavam falando com ele naquele dia. Logo depois, colocaram o sobrinho para dormir. Em seguida, Seher desejou boa noite para Yaman, que estava arrasado e muito sério. Seher não conseguia dormir, super inquieta, consultando a hora que passava. Ela disse que restavam 9 horas. Eita, arrependimento! Depois lembrou da dança no aniversário do Yusuf, além de outros momentos. Quando levantou, acariciou a aliança, pedindo que mostrasse uma maneira, em dúvida se estava tomando a decisão certa ou errada. Yaman lembrava do momento em que trocou a aliança de lugar no dia do casamento, colocando-a do lado esquerdo, explicando para ela que era o lado do coração. O homem estava arrasado. Ali estava tristinho na delegacia, sobretudo ao ver a mesa da Duigu vazia sem ela. Em seguida recebeu uma ligação da Cará pedindo apoio, dizendo que enviaria a localização. Ali disse que estava a caminho. No local da operação,
Ali ouviu um barulho e, ao se virar com a arma em punho, encontrou Duigu com as mãos para cima, dizendo que se rendia a ele com um sorrisão. Ela disse que a última coisa que queria era levar um tiro naquele momento. Ali demorou para sair do choque e, ao se aproximar dela, perguntou pela operação, e Duigu disse que não tinha operação e que ele não tinha com o que se preocupar. Ali perguntou por que estavam lá, dizendo que Cará havia dito que precisava de apoio. Duigu disse que sim, e que aquela era a cena do crime, onde a história deles começou, onde se conheceram e tiveram a primeira briga, rolando o insight do momento. Em seguida, ela disse que tornaram-se inimigos primeiro e que ela tinha feito de tudo para mantê-lo longe dela e que, às vezes, fez da vida dele um inferno, se comportando de forma desequilibrada e que foram se conhecendo com o passar do tempo e, quando passou a conhecê-lo, não pôde acreditar que tal pessoa pudesse realmente existir. Ela disse que ele viu a Duigu naqueles espinhos, na armadura que ninguém mais podia ver, e que ele segurou a mão dela sem se importar se ela o machucasse, e que ele atirou de todas as dificuldades que passou e que se encontrou com todos eles e que se conhecia com ele. Ela disse que com o tempo ele tornou-se tudo para ela e que todos os sonhos dela tinha ele e que não existia um dia em que ela não pensasse no nome dele. Em seguida disse que se rendia a ele. Ela pediu que ele não dissesse nada, que ela tinha guardado aquele segredo dentro dela por tanto tempo, pedindo que ele a deixasse falar sobre os sentimentos dela por ele, com muita dificuldade. Disse que por um longo tempo, porém Ali entendeu tudo. Logo depois, Ali disse que também a amava e, segurando no rosto dela, disse que nunca deixou de amá-la e disse também que ela o enganou bem e que realmente pensou que ela estava indo embora e que ele teve um dia muito difícil. Duigu disse que nunca poderia deixá-lo ir e que ela sentia a falta dele mesmo quando ele estava com ela e que não aguentava mais ficar separada. Ali disse que não haveria separação e que ele não deixaria ela ir e que caminhariam juntos até o fim. E logo depois saíram de mãos dadas, mas pelo fragmento Nazaré vai aprontar e estragar tudo de novo. E a mãe em seu quarto não conseguia dormir. Ele estava pensativo no sofazinho da sofrência quando levantou de repente, dizendo que não a deixaria ir, e tão logo entrou no quarto dela, não a viu, ficando desesperado. E ao abrir a porta dos armários, as roupinhas desmaiadas dela também não se encontravam. E a mãe imediatamente disse que ela não poderia ter ido. Logo depois, Yaman foi até o quarto do Yusuf e a criança também não estava lá. Na sala, desesperado, Yaman dizia que não iria deixá-la ir, perguntando onde ela estava, correndo para a varanda à procura dela. Yaman fazia um escândalo perguntando onde ela estava pela casa inteira. E quando se dirigiu até a porta, encontrou um lencinho dela. Em pensamento, disse que ela se foi e, desesperado, disse que a tinha perdido. Na realidade, Yaman estava tendo um pesadelo no sofazinho e, antes de levantar, no susto, ficou chamando-a, dizendo que ela não poderia ir. Naquele mesmo instante, Seher também passava pela mesma situação em seu quarto. Ela chegava na mansão com sua malinha, dizendo que tinha voltado, perguntando onde eles estavam, e até ecoava. Ao se aproximar da sala, tudo estava coberto com lençóis e não tinha ninguém na mansão. Ela perguntava onde ele estava e se tinha alguém lá. Na realidade, ela berrou. Quando subiu, o cenário era o mesmo. No quarto deles, tudo estava coberto com lençóis e o closet, desmaiado, vazio. E o mesmo aconteceu no quarto do Yusuf, pois é? Seher, naquele momento, disse que eles tinham saído e que ela havia perdido eles e repetia que tudo era culpa dela. E após agachar, repetiu diversas vezes que não. Em sua cama, Seher continuava repetindo o que falava no sonho, agoniada, e acordou no susto também. O mesmo aconteceu com Yaman, que levantou no susto. Ambos estavam desesperados e Seher ainda viu o horário no celular. Logo perguntou sobre estar cometendo um erro e se os perdesse para sempre. Em seguida, ela disse que não poderia deixar aquilo acontecer. Yaman disse que não ia desistir dela e ambos saíram de seus quartos, se encontrando no mezanino e ficaram se olhando. E ao se aproximarem, falaram juntos "eu" e depois ainda ficaram aproximadamente 10 minutos se olhando, pois é, acho que foram 15. Yaman pediu
que ela falasse primeiro, e Seher lembrou do momento em que atirou no Tudão, e depois do Tudão humilhando-a, e depois de mais humilhação com plateia na sala, pois é? No presente, Seher em pensamento disse que não queria experimentar aqueles altos e baixos outra vez e que nunca teria certeza da verdade e que talvez as coisas piorassem por causa daquilo e que não podia fazer. E Amã aguardava uma resposta e Seher, sendo Seher mesmo desmemoriada, disse com muito sacrifício que tinha escutado um barulho e que aquilo a acordou e Amã naquele momento ficou desapontado. Seher também quis saber o que ele iria dizer, e Amã disse que também escutou um barulho e que ficou preocupado com ela e levantou para ver como ela estava, e que achava que não tinha sido nada grave. Seher disse que deve ter sido um gato, e após trocarem olhares novamente, Seher desejou boa noite partindo para seu quarto com hesitação, e Amã ficou estático com cara de sofrimento, modo turbo ativado, com sucesso. Tão logo entrou em seu quarto, Seher disse que não poderia se arrepender de sua decisão e que tinha sido um momento de dúvida e que já tinha passado. Já Amã entrou em seu quarto mudo e muito frustrado. Em um dado momento, Amã estava em seu quarto devastado, observando a hora e apreciando sua aliança. E logo lembrou do momento em que se arrumava com a ajuda do Jenger para o seu casamento. Em seguida, colocou o cachecol e sobretudo ficando lindíssimo, dizendo que aquele dia também deveria ser como ela desejava. Naquele momento, Seher estava pronta diante do espelho, aparentemente arrependida. Em seguida, lembrou do momento em que Yusuf colocou o vídeo do casamento. Depois perguntou sobre o que estava acontecendo com ela de novo e que não havia retorno daquela decisão, pedindo para não ser ridícula. E logo depois, saiu do quarto encontrando Tudão. Ambos trocaram olhares com aquele instrumental de sofrência, pois é. E após os cumprimentos, Amã perguntou se ela estava pronta. Seherzinha respondeu que sim, perguntando se ele estava. Mas Amã não conseguiu falar, afirmando apenas com a cabeça e pedindo através de gesto para que ela seguisse. Eita! Quando o casal saiu, o núcleo da mansão estava devastado. Neslihan observava tudo da cozinha, incrédula. Ela perguntou a Dalet se realmente eles iriam se divorciar e que ela estava esperançosa até o último minuto. Ela acreditava que Amã Bey evitaria ou não aceitaria, e a Dalet disse que se Amã Bey não tivesse pensado que seria a coisa certa a fazer, ele nunca teria feito. Todos estavam arrasados. Jenger de braços cruzados, Borocô sozinho. Após colocar seu cachecol em Seher, ela se preocupou sobre ele ficar com frio, e Amã disse que aquilo não era possível quando ela estava com ele. Eu desistiria do divórcio naquele momento. Quando entraram no carro, Seher abriu a janela e ficou olhando a mansão como se fosse uma despedida, e Amã percebeu. E assim terminou o episódio. Ladeira abaixo, porque não sexta-feira, 13? Seher e Amã chegarão no tribunal e Coral estará escondida para comemorar. E a Semia arrependida pela maldade que fará com a irmã? A juíza dirá que eles são o primeiro casal a comparecer à audiência de divórcio com aliança de casamento? Seher em dúvida, pois é. Do Igu será baleada, afinal hoje é sexta, e nenhum casal da Nazaré pode ser feliz facilmente. E Amã aceitará a separação, mas Seher ficará muda ao ser perguntada. Façam suas apostas. Não sei mais o que pensar desse roteiro, estou desesperada. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um excelente final de semana. Amo vocês. Um forte abraço. Bye, bye.